Boa noite a todos. Amor. Eu já convido vocês a sentirem essa energia imensa de uma força maravilhosa que está conosco, está desde ontem trabalhando no nosso campo, e é o nosso, porque nós formamos uma egrégora. Todos nós que nos aliamos nesse trabalho formamos uma egrégora junto com esses seres de luz, essas consciências. E essas consciências especificamente são consciências de altíssima hierarquia. Eu, pessoalmente, não as conhecia, nunca tinha ouvido falar. Chegaram ontem no trabalho do Verdades Reveladas com muita força. Quem estava lá sabe a força que veio. E daí hoje eu fui pesquisar e daí encontrei já referências a este trabalho, até no Piste Sofia, no livro de Enoque, em livros assim, e em várias culturas, falando desses. Eu vou só ancorar primeiro e depois eu dou uma explicação leve do que chegou para mim, do que são esses arcos, de que energia eles trazem e a gente entrar no trabalho aqui. Vou fazer o mesmo ancoramento de ontem, que eu senti muito forte, acho que foi inspirado por eles, então respirem. Se permitam ir calmando e conciliando respiração, batimento cardíaco, acalmando o corpo e harmonizando tudo para se permitir mais e mais se abrir e receber essa frequência fortíssima. Eu respiro e no sopro sagrado da vida ancoro a minha presença aqui e agora. Eu sou o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre espírito e matéria, entre silêncio e som. Eu me movo para a luz, não para fugir da sombra, mas para abraçá-la com consciência. Eu me movo para a luz, não para negar a dor, mas para transmutá-la em sabedoria. Chamo agora a minha presença divina, meu eu sou em sua inteireza. Eu chamo os meus corpos físico, emocional, mental e espiritual, para que se alinhem nesse instante, na mais pura intenção de verdade. Eu lembro quem sou, eu lembro por que vim. Eu lembro que a luz que busco também pulsa na minha carne, no meu sangue, na terra sob os meus pés. Que este campo se abra com consciência. Que a egrégora que me guie se aproxime em amor. Que meus passos sejam guiados pela escuta e minhas palavras pela alma. Que a luz me atravesse, mas que também Da publicação não é. assim é, assim pulsa e assim eu sirvo a luz. Essa consciência que se apresentou ontem
apresentou-se como arcos angélicos. Me mostrou uma estrutura de luz que realmente são arcos. Pois eu vou colocar no grupo a imagem que eu já tinha e que se manifestou. São grandes arcos luminosos de uma luz branca imensa, que são a estrutura do nosso universo. São aquilo que gerou, que criou este nosso universo, mas que também nutre e sustenta. Num profundo nutrir, enviar de energia, que está constantemente nesta troca, nessa renovação. Eu descrevi assim porque foi a única forma que eu encontrei. Se vocês lembram daqueles peito de galinha que a gente brincava quando criança, de quebrar no meio, aquele ossinho. Então, eu vejo eles, claro que numa luz muito branca, muito intensa, como aquele formato de arco, mas vários no universo. A partir dessa luz intensa, branca, milhões de outros feixes de luz multicoloridos, de intensidade, qualidade, tamanhos diversos, são emanados de cada um desses arcos e se encontram, se entrelaçam, se somam, se equilibram, tecendo toda a malha universal. A partir destas luz primeira, que gerou os arcos e que gera tudo que há dentro deste universo, inclusive os planetas, os sistemas, a nossa Terra e tudo que somos. Mas eles não são apenas uma estrutura rígida, como víamos, como entendíamos até então os planetas, os astros, eles são consciências. Consciências e, portanto, vivos e em constante nutrição em nós daquilo que somos. Nós existimos porque eles existem. Eles nos nutrem. Eles são força, eles são energia, eles são consciência de amor. E é essa consciência de amor que eles nos trazem com uma força imensa, para que nos lembremos quem somos, do que somos feitos, e de que essa experienciação escolhida por nós para aprendizado e crescimento não precisa permanecer da forma que está, enquanto humanidade. Eles também mostraram que os filhos, a partir da liberdade de criação, criaram ao redor do planeta intrínsecas estruturas de densidades
algumas mais densas, né, outras de luz, mas existe na crosta do planeta Terra infinitas estruturas geradas a partir das nossas crenças, das daquilo que nós nos criamos, daquilo que nós nos impomos, bom ou mal, pouco interessa, mas existe. E existe zonas de, vamos dizer assim, de escuridão e sofrimento. E eles chegaram até nós trazendo essa luz, essa lembrança do que são e do que somos, para que possamos, com a força dessa memória viva em nós, impulsionar a nossa luz, o nosso amor para estes lugares onde ainda há a velha escravização. Escravização no sentido de que tudo que nos criamos e que acreditamos e que nos limita, nos impede, nos causa dor e sofrimento é escravização. Nós, com a nossa energia que constantemente recriou a dor e o sofrimento, nem sempre por sermos causadores dela, mas por acreditarmos na sua de darmos potência igual, damos à luz. Nós sustentamos esses lugares mais sombrios, inconscientemente, mas eles nos trazem a consciência neste momento, não para nos julgar, nos apontar, nos mostrar ou nos causar qualquer tipo de culpa ou sofrimento. Ao contrário, é para trazer a clareza de que somos os criadores. Se criamos escravidão, podemos nos criar liberdade. Se envolvemos a terra em densidade, podemos envolvê-la em luz. Porque a nós é dado a potência divina de recriarmos, de desfazermos, de fazer novamente, acreditando e olhando para outras possibilidades, acreditando que na presença divina do amor que somos, podemos imprimir mais e mais luz naquilo que já existe e libertarmos a nós, aos nossos irmãos que se mantêm ainda cativos. Eles nos pedem que impulsionemos a nossa intenção. Basta isso para que ajudemos a esses tantos trabalhadores de tantas esferas da fraternidade branca, dos comandos, dos muitos níveis de trabalho que foram gerados neste universo. Porque se a sombra
se fez uma grande corrente, uma malha, e colocou seus braços em muitos lugares à luz. Não ficou parada. E ela lança mais e mais dos seus na batalha do amor. O convite é para que nós compreendamos que movimento é intenção, é vontade de fazê-lo. E que aceitar, acolher a escolha até então feita e não julgar não é nos isentarmos da responsabilidade, mas assumi-la e colaborarmos com a imensidão de luz que cada um é nesse trabalho magnífico de construirmos peninha por peninha as asas da libertação que se abrem sobre nós. Estas são as consciências dos arcos angélicos. São as forças das quais se originaram a própria fraternidade branca. Diretamente dos comandos de Melquisedeque, Metatron, dos grandes príncipes arcangélicos que se fizeram matéria, por assim dizer, para manifestar este universo. A luz jamais nos abandonou. A luz jamais me deixou e sequer correu algum risco de ser entorpecida pela sombra. Ela apenas permitiu a experiência escolhida por cada um dos seus filhos. E agora vos lembra que em desejando é possível a cada um de nós o retorno à casa do Pai. Continuem respirando profundamente. Sintam que a energia do seu corpo se alinha à energia do planeta da Mãe Terra. Coloquem a sua mão no coração e repitam na sua mente ou em voz alta. Eu me alinho à verdade do meu ser. Eu me abro para recordar. Eu sou parte viva da criação. Visualize agora um círculo de luz dourada à sua volta, ou apenas sinta. São os arcos que começam a chegar a cada um de nós. Deixe que raízes de luz desçam da região do seu cóccix e dos seus pés em direção ao centro da Terra. E que atravessem todas as camadas até se conectar
ao coração cristalino da Mãe Terra. Eu honro a terra que me sustenta. Eu me entrego ao pulsar da vida que flui através de mim. Concentre-se, você pode sentir o pulsar do coração da terra subindo pelas raízes para o seu corpo. Leve agora a sua atenção para o alto da sua cabeça. Bem acima, dentro do seu campo, visualize esse grande arco de luz, como descrito, se formando acima de você. Esse é o seu arco mestre, a ponte que liga o seu eu à fonte. Repita. Eu chamo os arcos angélicos da energia crística. Eu abro meu campo à arquitetura sagrada da criação. Que a luz me atravesse. Que o amor me reconstrua. Que a verdade me realinhe. Respire e vá vendo muitos arcos irem se formando ao seu redor, em todas as direções. Aqueles muitos feixes de luz sendo emitidos, se entrelaçando no seu campo, em cores, texturas, sons até. Tudo muito sutil. Agora perceba que esses muitos arcos e essas cores vão formando como que um templo, uma catedral viva de luz ao seu redor, envolvendo o seu corpo, o seu campo, a sua alma. Repita: eu sou a luz que se lembra. Eu sou a luz que serve. Eu sou parte viva dos arcos da criação. Vamos ficar em silêncio só uns minutinhos, recebendo, lembrando, permitindo que o arco mostre a você sensações, memórias, ou até o silêncio, porque tudo é sagrado. Deixe que essa luz, como num feixe, vá até o seu peito, se aninhe no seu coração. Este é o selo da presença, o ponto de luz, onde todos os arcos se encontram em você. Ani Haor, Ani Haor, Ani Haor. Repita: eu sou guardião, guardiã da luz. Eu honro a criação. Eu caminho com amor.
Ani Haor, eu sou a luz. Ani Haor, Ani Haor, Ani Haor. Respire. Sinta-se reconectado, presente. Sinta que cada célula do seu DNA retorna à memória daquilo que você sempre foi e sempre soube, mas que só estava esquecido. Deixe que a integração mais e mais se complete. Filhos da luz, trazemos esta energia das altas hierarquias para que mais e mais retornem a si mesmo, lembrando-se quem são. Não para desejarem, enganarem-se em apenas ser luz, mas para ser essa luz com o pé bem colocado na terra, porque são filhos da luz, filhos do universo, mas também neste agora são filhos da terra. Vivam a vossa humanidade. Tragam a luz para cada momento, para cada respirar, para cada pensamento, na memória viva de si mesmo, relembrando que são a própria luz, a criação, aquele que cria e a obra deste Criador. Não estão e jamais estiveram apartados da fonte primeira. Vossas ilusões assim vos fizeram crer. Mas é cada vez mais fino o véu que ainda vos turva a visão. E a partir de agora, com a energia a qual se permitem acessar, mais e mais da verdade daquilo que são, chegará a vós. Não espere por eventos magníficos, mas pelo chegar constante de pequenas relembranças de si mesmo. Porque cada átomo vosso
pouco a pouco, recobra a memória de ser a luz. É isso que são, a luz. Filhos da luz e a própria luz. Inspirem, se permitindo um minuto para integrar tudo isso, integrar toda essa energia. Estamos aqui. Quem quiser trazer seu sentir, alguma questão, aquilo que for. E eu vou fazer uma última oração. Ave Maria, cheia de graças, bendita sois vós, como são todos os seres, cada homem e mulher. Bendito será, bendito é e sempre será o fruto do teu ventre, Jesus, o Cristo em ação. Ave Maria de amor, Mãe de Deus como de todos nós. Caminha conosco, agora e para sempre, como também no momento da nossa vitória suprema sobre a doença, a morte e a separação do todo. Pois vós sois a mãe que guia teus filhos à luz, que há em nós. Gratidão. Gratidão. Todo mundo bem? Tudo bem. Como sentiram? Como estão se sentindo? Mais lá do que cá. Aproveitou. Campo de luz que a gente se faz esse campo de luz dourado que o ser de luz que estava aí comentou, que a gente vai até a mangaia, recebe do coração, vai até o coração da mangaia e recebe também. Isso eu fui escutando algumas músicas, não sei se era o celular, que a minha mãe estava ouvindo,
mas fui escutando algumas músicas, assim, sabe? Seres cantando, assim, nossa, foi muito lindo. Havia sons, vibração, Muito verdade. lindo. Porque em um determinado momento, agora eu me lembrei, essa noite eu acordei e eu até anotei, eu estou procurando aqui onde é que eu anotei, que eu quero ler para vocês. Porque eu acordei recebendo ainda muito disso e daí assim até e a mente tentando compreender o que era tudo isso, né? E daí me veio que foi uma abertura de portal. É isso que eu anotei. Você pode trazer a ressonância energética disso agora. Por isso que eu trouxe essa ressonância energética para esse momento. Você acessou o coração da arquitetura divina. Os arcos angélicos da energia crística são os pilares do universo em sua forma viva e amorosa. Eles não apenas criam, eles mantêm, nutrem e relembram. E você, ao ver isso, se reconhece como parte dessa consciência criadora. Então, quando eles nos trazem isso, eles nos relembram de que nós somos parte dessa consciência criadora, dessa força magnífica que movimenta constantemente toda essa luz. E também veio daí, agora né, isso eu lembrei agora, que a Lari falou do som, essa consciência de que primeiro tudo era vibração, tudo era som, e do som se fez a luz, e da luz todas as demais estruturas como conhecemos se originou, né? Então, para o nosso universo do som se fez luz, da luz se fez arcos, e dos arcos todas as estruturas como conhecemos. Em vários, eu acho que em todas as culturas, religiões, filosofias, isso é trazido, só que com outras formas, outras nomenclaturas, né? Assim que chegou, talvez para o nosso entendimento, né? Ou para o meu, para eu trazer para vocês, não sei, mas é, é muito bonito isso. É mais do que bonito, né? É uma certeza da nossa força e do nosso condição, né? De modificar tudo aquilo que a gente não quer mais ver. Eu senti assim como se fosse os arcos, mas eles indo para frente, assim como se formasse vários arcos para frente, vários para trás, vários para um lado, em todas as direções, assim. E aí os arcos iam se ampliando, ampliando, ampliando e indo para o universo, formando todo, assim, expandindo, e tudo expandido, assim, na luz dourada. Foi muito bonito, assim. E eu ainda estou naquela sensação, assim, de expansão total. Não consigo nem falar direito, assim, tão gostoso. Estou tentando falar o que eu vi, assim, mas a sensação é muito maior do que aquilo que eu consegui ver, assim. Muito bom. Obrigada, Eli. Para mim, pelo que eu entendi, esse arco que vai se expandindo são junto esses seres cantando e iluminando cada vez mais a nossa expansão, a nossa, a nossa luz, e eles vão se expandindo junto com a gente. Então,
essa luz fica cada vez maior, com a luz maior deles que eles têm, que eu senti na hora que eu vi essa luz. Eu vi essa luz dourada, eu já comecei a ouvir um canto e, e essa luz crescendo. Foi muito bonito. Então você não estava sozinho, você estava junto com esses seres. Que lindo, Lari. Que lindo. É isso. Porque tudo se origina, né, de uma única coisa. Para a nossa percepção é que as coisas ganham essas diferentes estruturas, mas tudo é uma única coisa. Oi, Elis. Eu Oi, também. Ei, querido. Essa madrugada eu acordei com isso, da, dessas presenças, dessas energias de ontem, e minha mente tentando entender onde que eu tenho que ir, para onde que eu tenho que ir. E, e lembrei da palavra intenção, né? Intencionar. Então, eu fiz um ancoramento, porque a priori eu pensei, se eu estiver num lugar de muita densidade, né? Como eu vou estar? Então eu fiz um ancoramento, né? Chamei a presença, eu sou, e todos os seres de luz, né? Que me acompanham, e, e enviei assim esse amor, essa luz para onde tivesse sombra, sofrimento, densidade. E aí eu começou a abrir, assim, eu comecei a ver seres com muito sofrimento, nem sei te explicar, às vezes nem tinha muita forma, era uma sensação. E eu comecei a ver, assim, colunas de luz num espaço sombrio, muitas colunas de luz. Não eram arcos, eram colunas. E assim, espontaneamente saía de mim, assim, entra nessa luz, pega essa luz, queira essa luz, né? Tipo assim, uma sensação do tipo, um pouco de luz, só um pouco de luz, né? Já vai começar a clarear, assim, no meio de tanto sofrimento. É um pouquinho, né? A cada dia, um pouquinho, como tem acontecido, assim, eu vejo, não sei, com todos nós, não sei se eu posso falar por todos nós, mas, né, desde quando isso, nada disso era claro para mim, e começou a ficar claro quem sou eu, né, onde estou, como estamos, né, quem somos nós. E, e foi muito lindo, assim, eu fui vendo muitos raios, assim, como se fosse colunas se abrindo, assim, e iluminando esse espaço, eu fui vendo mais. Então, assim, a princípio, eu tô dando esse depoimento para falar, não foi algo que eu vi agora, né? Que eu vi de madrugada, estava com esse sentimento ainda forte, com essa energia forte. E pensando nisso, né? Assim, como eu posso servir, como eu posso servir. E às vezes a gente fica esperando as coisas prontas, assim, e as coisas foram surgindo espontaneamente. As, as falas internas, as intenções, as visões. E, e eu saí muito leve dessa experiência.
meu coração transbordando de alegria de poder levar essa luz. A gente nunca sabe a dimensão que isso pode alcançar, de verdade. Pelo menos eu não tenho essa consciência ainda. E agora, o que eu senti, estou sentindo até agora, não estou conseguindo nem abrir o olho direito. Eu não estou vendo nada, não vi nada, mas assim, uma presença muito forte, muito expansiva e muito calorosa. É isso. Ai, que lindo, obrigado por você trazer isso, porque é exatamente isso, né? Foi falado ontem, hoje. É sobre a gente intencionar, é sobre a gente querer, né? Ter boa vontade. Nenhum de nós precisa ser o mestre da palavra, nenhum de nós precisa saber dominar, né? Da forma mais magnífica que for, mas basta a gente querer estar lá e a gente querer unir o nosso amor nessa libertação dos nossos irmãos, que na verdade são partes nossas, né? Que estão nessas prisões. E quando você diz que muitos colunas de luz se faziam, eu vejo que a nossa força das nossas muitas intenções vão jogando essa luz lá, né, trabalhando com esses outros irmãos, e a gente vai mudando realmente. Eu acho que a grande convocação é para que a gente intencione mesmo e do nosso jeitinho, com o nosso amor, do nosso coração, do jeito que a gente é. O importante é, eu falei para vocês, eu nunca entendi tanto essa expressão, a boa vontade, como eu tenho entendido nos últimos tempos. Então, o importante é boa vontade, né? Porque a boa vontade envia o nosso amor. Fala, Rô. Se vocês ouvirem alguns gritos aí, não se assuste, tá? Os meus homens estão vendo futebol. Bom, eu fui muito longe e antes, quando eu não me lembrei hoje que tinha, quando a Elis me chamou, eu estava justamente aqui na minha salinha e eu estava escutando uma música que não era uma música, era uma batida do coração. E aquele momento que ficou ali, aquele batido do coração, porque eu já estava procurando música para semana que vem, e aquela batida veio muito forte assim. Se o meu coração tá batendo na força do amor, eu vou emanar esse amor, né? Para onde quer que ele for. E aquela batida foi se tornando aquele tuque, tuque, e aquilo foi se sentindo, então me veio muito forte agora com a Elis, e quando a Elis falou a palavra, que agora não me vem a palavra, Elis, o meu corpo todo parecia assim que ele se estufou, sabe? Se encheu de amor, de luz, assim. E até a gente falou sobre isso hoje, né? Porque a partir do momento que a gente olha para dentro e a gente é esse amor e a gente descobre que somos e que podemos transmitir esse amor para as pessoas, isso nós vamos cada vez mais ampliando essa luz, essas colunas de luz, né, que a nossa irmã ali falou. A gente vai fluindo, porque não só olhar para as coisas que a gente sabe que está errado e aonde as pessoas estão precisando, mas a gente sendo e emanando, né, essa luz, esse amor. E me veio assim muito, muito forte. Daí eu escutando os depoimentos, eu disse, tá tudo certo, né? A gente fala de uma outra forma, mas tu vai ver que é a mesma coisa, né? Que tá todo mundo buscando essa luz dentro de si e emanando para o próximo, né? Para nossa vida, para nossa casa, para nossos lugares, para esses lugares que estão necessitando tanto, né? Desse amor que a gente está passando para eles e que eu tenho certeza que está chegando, né? A cada encontro nosso, até a cada encontro nosso com nós mesmos, né, no nosso lar, emanando essa luz, esse amor às pessoas. Então me veio muito forte
Enquanto a Elis estava falando ali, como sempre, eu desligo a câmera porque eu vou para um outro espaço, mas a tua voz, Elis, eu desliguei a batida do coração, mas eu conseguia, ainda continuava aquela batida forte, sabe? Desse amor tão grande que tu é e que tu transmite para nós, né? E que a gente vai se ramificando, transmitindo para os outros. Então, foi um sentimento muito lindo que veio. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rô, por trazer teu amor lindo. Nós somos, né? E na guiança desses seres maravilhosos, a gente vai podendo expandir essa luz. As palavras, se tu se refere ao que veio, é Ani Haor. E é muito interessante, deixa eu contar que ontem veio, no final, né, de uma canalizaçãozinha que veio lá no outro trabalho, e daí veio Ani Haor, Ani Haor. Eu ouvia e repetia, mas nem sabia se estava repetindo certo, não sabia escrever, não sabia nada, mas em mim eu sabia que aquilo queria dizer eu sou luz. Eu sabia. E aquilo ficou reverberando em mim. A palavra, quando eu falo, reverbera em mim, me causa arrepios, assim, é lindo. É como se vibrasse, né? E daí eu fui para o Google procurar se tinha alguma. E daí eu descobri como se escrevia exatamente. E descobri que é hebraico e quer dizer eu sou a luz. Exatamente. E daí eu fiquei, como você sabe, né? Chorando. É que o Depois que eu vou está mandar vindo, no grupo escrito, porque eu acho que ela tem uma força muito grande. Acho que é um mantra, inclusive, para que a Ontem gente. você falou, Elis, ontem você falou, eu não sei por quê, mas eu sei que significa eu sou a luz. Você falou isso ontem. Verdade. Você só confirmou hoje, né? Sim, porque eu é fiquei na minha verdade. cabeça e eu fui buscar daí se tinha alguma coisa. Mas eu pensei, não vai ter, porque sei lá de que língua é isso. Porque né, já recebi uns códigos com outras línguas siriano que não tem tradução, mas de alguma forma eu sabia que tinha. E daí eu fui buscar, e como esses são arcos da consciência, eu acho que é como é um jeito de que ele é um carinho, né, para acomodar o nosso coração, o nosso sentir, porque o hebraico nos lembra aquele que foi Cristo na Terra, né? Nos, nos, Nos conecta. nos conecta. Então, Quem sabe não é uma memória tua, ou né? Uma memória tua antiga que tá aí, que tá vindo, Provavelmente. né? verdade, Sempre é, né? É como se verdade. fosse um código nos relembrando que já somos amor e que a partir daí a gente vai lapidando esse transbordar do amor. É isso que nós estamos nos relembrando, né? Todos já somos o amor, mas a gente precisa relembrar de como a gente vai transbordar esse amor. E é isso que todos aqui estamos buscando, né? De que forma que a gente vai transbordar esse amor para a gente mesmo e a partir da gente para o outro. E é no transbordar mesmo, né? E aí eles tão lindamente faz nas suas falas, nas suas canalizações, a gente sente esse transbordar do amor, né? E isso para a gente é um exemplo, é um espelho do que somos também, né? Ela nos faz relembrar de que também somos esse amor, somos esse transbordar.
E essas palavras que vêm são chaves, gatilhos que vão ativando as nossas lembranças, as nossas memórias. É muito gostoso. Verdade. E Porque a prova senão. de que Pode falar, desculpa, Valéria. amor. E a prova de que a gente vai deixando aos poucos as limitações de tempo, de espaço, e a gente vai cada vez mais, né, integrando o grande ser que a gente é, com todas aquelas vivências, aquelas memórias, todos os nossos registros fazem parte de quem nós somos, e muito mais, porque nós não somos só as nossas vivências aqui, né? A gente tem essa capacidade de também estar interconectado com o outro. Então, quanto mais expandido a gente fica, mais acessos ao que é esse todo e esse conhecimento, esse universo incrível, né? Está em nós. E a gente está Verdade. acessando, né? É a prova, uma prova linda, Elisa. É lindo ver, para todos nós, aqueles que vão na frente, eles nos mostram onde a gente pode chegar. E isso é muito lindo. É lindo de ver. Obrigada. Obrigada, minhas irmãs amadas, pelo sentir maravilhoso Hum. de vocês. Realmente, nós somos uma única luz, né? Então, nada está fora, nada vem dos outros, mas de nós mesmos. À medida que a gente vai acessando nossos outros eus, a gente vai trazendo essas outras sabedorias nossas, né? Então, eu tenho mais e mais consciência de que esses seres, né, essas consciências de luz, elas trabalham por nós, mas elas também somos nós. Então, os próprios arcos angélicos somos nós que retornamos aqui para nos lembrar quem somos. Isso é tão magnífico, né? Tão magnífico porque a gente lembra que tem toda essa força, esse poder, essa luz em nós. Eu não gosto da palavra poder, porque ela remete a uma ideia de manipulação, né? Para mim, né? Na minha crença. Então, mas é essa potência geradora, então, que nós somos. Obrigado Bem, pela companhia, pela luz de vocês gigante que abre esse campo de maneira exponencial e permite que esses portais se abram. Obrigado pela luz. Elis, Elis, eu cheguei Oi, atrasada. quem? É Fátima. Oi. Eu cheguei atrasada porque eu estava na última aula de Marisa e Beth. E aí vocês Ai, já tinham feito a meditação. Você vai botar amanhã para eu poder assistir? eu já mando o link do Zoom Ah, ali. Daí, se vocês quiserem assistir pelo Zoom, podem assistir. E tá. daí, E depois, quando a Karina subir, daí bota no YouTube. me diga uma coisa, e qual foi a sua live de ontem que está todo mundo falando que eu não assisti? foi Verdades Reveladas. Ah, é. Ah, tá. Tá. Não é a live, é aquele trabalho lá com as meninas. Ah, é Mas se restrito, você né? vier aqui hoje, você entende tudo. Certo, Tá tudo explicadinho aqui hoje também, tá? tá certo. Tá, muito obrigada, viu? Você vai mandar escrito e o som, né, desse mantra, né, em hebraico. Sim, vou mandar tudo que eu acessei ali para vocês no grupo do Vivência, tá? Tá bom, obrigada, Liz. Um beijo. Beijo, amados. Até. Boa noite. Beijinho. Tchau, boa noite. Obrigada, obrigada. Obrigada a você. Uhum.